Estou recebendo aqui no programa o Dr. William Ortega, que é cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. Trouxe a Daiane Bertolo, que é a nossa personagem de hoje. Bom dia, obrigada. Aliás, boa tarde. Obrigada por terem vindo. William, o dentista, ele tem capacidade, autorização para fazer esse tipo de procedimento? Tem sim, Olga. Primeiramente, boa tarde. Olga, um prazerzão estar aqui com você. Obrigada a você. Boa tarde, pessoal. Olga, o cirurgião dentista, ele é totalmente legalizado a fazer os procedimentos de harmonização. Foi uma luta dolorosa até a gente conseguir chegar nessa legislação. Mas hoje a gente está extremamente habilitado, tem toda a legislação que permite. Porque afinal o cirurgião dentista estuda todo o complexo de cabeça e pescoço. A gente tem... Empurra aqui um pouquinho, por favor, para cá. Ó, a gente tem até aqui um modelo para daí falar. A harmonização é uma coisa mais recente, William? Olga, há muito tempo existe a harmonização. As pessoas vêm fazendo esses procedimentos há tempos para tentar fugir da cirurgia plástica. Porém, no passado não existiam materiais que dessem um resultado tão legal. Mas é a mesma coisa de se ir lá no dermatologista e se aplicar botox, preenchimento? É a mesma coisa ou não? Olga, assim, a harmonização é a especialidade que estuda a harmonia da face do paciente. Porque o diferente de simplesmente aplicar, é diferente de você tentar harmonizar a face como um todo. Na harmonização, quando o paciente chega no consultório, a gente avalia todas as estruturas da face do paciente para colocar ela em harmonia. Então, por exemplo, a gente estuda o seu lábio para combinar com o seu rosto. Então, não é só aplicar o produto, porque o diferente de você... Tem um estudo todo. Tem um estudo que todo. foi o que aconteceu com a Daiane, é isso? Podem Isso colocar aí. a mão aqui em cima, viu? Fiquem à vontade. Obrigada. Você não estava satisfeita? Boa tarde, enfim, Boa obrigada tarde, por ter Olga. vindo. Obrigada eu. Bom, na verdade, eu conheci o William fazem mais ou menos 3 anos e tinha alguns detalhes no meu rosto que me incomodavam, me deixavam um pouco insegura. O que, por exemplo? O mento era um pouco mais retraído. O queixo era mais pra dentro. Isso. O lábio também foi feito um volume no lábio, que deu um toque. Achei que meu rosto ficou mais feminino. Alguns detalhezinhos assim que nada que fique artificial, bem natural, mas realmente harmonizar o rosto. Foi isso que foi feito. É realçar a beleza. A gente fala muito disso, Olga. A Day, ela tem um problema maxilar, que a maxila é um pouquinho maior que a mandíbula. Certo. Isso faz com que o queixinho fique pra É trás. a tal do queixo protuberante que se fala, no caso né? dela era o contrário. Era o contrário, era muito pra trás. dentro. Isso. Então a gente fez um volume até para harmonizar com a região superior. Porque o ideal é que o paciente tenha um perfil reto. Então a gente quer buscar isso. E como ela tinha essa maxila mais proeminente, nós acabamos fazendo um pouquinho de mento para melhorar essa harmonia de perfil. E isso faz tudo numa vez só? Olga, eu gosto de fazer por partes. Por etapas? Por etapas. Ah, tá bom. Tem foto dela antes, né? Você trouxe foto dela. Sim, vamos colocar a tem foto uma da fotinha. Daiane antes? Isso. Tem até uma brincadeira que a gente fez, eu e ela, antes e depois, ó. Ah, legal, você lá todo paramentado. Olga, essas 2 fotos é o primeiro atendimento da Day lá no consultório. E a outra foto, um dia desses, que a gente acabou se tornando muito amigo. Então a gente estava num evento, a gente tirou a foto e a gente comparou para brincar. Olha só a diferença do queixo, principalmente, como era antes. Era um queixinho mais para trás, mais retruído. Tinha esse rosto um pouco mais arredondado, que a gente conseguiu dar um afinamento com a bichectomia, com o preenchimento de mandíbula. Então a gente conseguiu dar um resultado Você me mais diz natural. que, fazendo isso, a pessoa não corre o risco de ficar com aquela cara plastificada, gente, que é um horror. A gente tem visto umas coisas por aí que não são nada naturais. Isso. Olga, tem 2 problemas. O primeiro é a falta de planejamento durante o tratamento. E a segunda é o material empregado, ou o exagero do material. Existe um material no mercado chamado PMMA, que é um material definitivo. Qual o problema dos materiais definitivos na estética facial? O nosso rosto cai, a gente não tem como brigar com o tempo. Então, se eu coloco um produto que não vai reabsorver na maçã do rosto, com o tempo ele vai cair. E eu vou precisar repreencher para esconder esse material e vai começando a ficar aquelas deformidades de excesso de produto. A gente está colocando algumas fotos de pessoas, né? Famosos que... Aliás, tá uma febre isso, né, William? Tá uma febre crescendo a cada dia mais. A odontologia veio com muita força aí com a harmonização e agora se expandiu. E é só o começo, viu, Olga? Os pacientes estão procurando muito. A cada dia mais. A Joelma. A Joelma. Fica um pouco inchado isso no começo? Olga, fica. É como a gente estava brincando, é tão tranquilo que às vezes o paciente vai trabalhar no pós e praticamente as pessoas não percebem.
Mas normalmente tem um inchaço de 3 dias, principalmente em lábio. E depois de 3 dias volta ao normal, esse inchaço vai embora e fica tudo natural, tudo legal já. Daiane, você ficou satisfeita? Muito. É. Hoje eu sou muito mais segura com a minha imagem. Tá bonito, sim. A gente já vai mostrar aqui aonde que é aplicado isso. Tem uma pergunta aqui para você. Quem que tá perguntando? Ulisses. No SUS, para quem sofreu um acidente, teve essa área prejudicada, o cirurgião, dentista, enfim, plástico, dão esse tratamento? Pelo SUS? Infelizmente boa ainda pergunta, não. viu? Não, viu? excelente. Muito boa pergunta, Ulisses. Sensacional, gostei muito dessa pergunta. É até um levantamento que a gente precisa fazer, porque o problema da harmonização hoje é que as pessoas vê com uma certa futilidade, com um certo tratamento, mas é só estético. Mas a gente sabe a importância da estética para a mente do paciente. O paciente se sente bem com ele mesmo, se sente autoconfiante. Então é até um alerta que eu acho interessante que o SUS dê atenção para isso. Mas o SUS faz isso? Não, hoje não tem procedimento. Não faz, Ulisses, não faz. Mas deveria. Deveria. No caso dele, que deve ter certeza. sofrido um acidente, né, que ficou com cicatrizes, não é mesmo? É possível resolver. Hoje, o SUS tem o tratamento do bucomaxilofacial, que são cirurgias que melhoram o formato do rosto ósseo, com cirurgias mais avançadas. Mas procedimentos mais simples, com ácido hialurônico, com toxina botulínica, não tem. Com a toxina, existem alguns tratamentos para problemas de articulação. Então, o SUS até libera, mas problemas da estética, especificamente, eles não liberam. Gente, a gente olha para uma caveira assim, né? Como é que é o nominho dela? Que nome que você deu aqui para ele? Godofredo? A gente olha pro Godofredo e saber que nós somos isso, né? Nós somos assim. Onde é que... Aqui são os... É músculo isso? Isso, Olga. Explica pra gente, onde se aplica tudo isso? Olga, então, a gente vai agir na musculatura em que a gente quer. Nós temos músculos de mímica facial e músculos de mastigação na face. Nós, na odontologia, já no primeiro ano de faculdade, somos obrigados a saber todas essas estruturas detalhadamente. Então, a gente vai agir na musculatura que mais está hipertônica, que está mais forte. Então, aquelas ruguinhas indesejadas na testa, é aqui que você vai aplicar. A gente aplica nesse músculo. Na pálpebra, aplica também? A gente consegue fazer uma aplicação, Olga, no frontal, na testa, que reflete na pálpebra. Na pálpebra. Então, levanta a pálpebra. Levanta a sobrancelha. E aqui, para a ruga na pálpebra inferior. Isso. Quando a pessoa aumenta muito, William, aqui a bochecha, desculpa, fica muito feio. Eu também não gosto. Faz o que nessa bochecha que aumenta tanto? Olga, a quantidade de produto, como eu te falei, ou talvez usou algum material definitivo. Então, assim, a pessoa que faz o processo de harmonização, é difícil ela ficar satisfeita. Perdeu um pouquinho de resultado, ela já quer de novo. Então, quando ela coloca o material definitivo na bochechinha, caiu um pouquinho, ela já quer mais. Então, vai colocando esse material definitivo e fica aquela coisa Isso, exagerada. por exemplo, que você fez na Daiane, isso vai ficar quanto tempo assim? Olga, o material que eu uso dura em torno de 1 ano. 1 ano? Isso Mais é um ou espetáculo, menos. gente. Porque tem isso. uns que fazem aí 4 meses, caiu tudo. 6 meses, sei lá. 1 ano, ótimo. É que existe uma diferença, Olga, do Botox, que é a toxina botulínica, pro preenchedor. A toxina botulínica, ela dura de 3 a 6 meses. Infelizmente é pouco tempo, mas pouco. É o melhor material que a gente tem hoje para trabalhar e é essa durabilidade. Uhum. Agora, os preenchedores duram em torno de 1 ano, 1 ano e meio, de 12 a 18 meses. Muito bem. O lábio também. Onde que você aplica? Então, o lábio, Olga, a gente aplica não na musculatura. A gente aplica realmente no tecido. No lábio? No lábio Ai, mesmo. que dor! Vamos pedir o Lulu, relato. você já fez, Lulu? Deve doer, né, na boca. Vamos pedir o relato para o paciente? Não dói. Não dói, tem anestesia. Eu fiquei filmando. Sério? Quando eu fui fazer o lábio com ele, a primeira vez que a gente fez, fazem 3 anos, né, Will? Eu fiquei filmando, é indolor, tem anestesia. Depois ficou um pouquinho inchado, depois de 3 dias eu já estava ótima. Em 3 dias não sente mais nada? Mais nada. Olga, a gente faz aquela anestesia que bloqueia a inervação da região infraorbitária, desses músculos superiores, e do mentoniano, que são dos músculos inferiores. Não sente nada. A única coisa que você vai sentir é aquela picadinha da anestesia do dentista. Sei. Só aquilo. Mais E, nada. e outra coisa que se usa também, que se faz, pescoço, né? Porque se tem uma coisa que é real. Outro dia até eu fiz uma postagem a respeito disso, né? Sobre a idade. O teu rosto pode estar melhor que o teu pescoço. O teu pescoço denuncia a tua idade e a sua as mão. mãos, né? Tem 2 coisas que não tem choradeira. Como é que faz pra ficar com o pescoço mais bonito? O meu acho que tá na hora de fazer alguma coisa, né? Olga, imagina, tá Só maravilhosa. gola alta. Olga, no pescoço a gente trabalha com fios de PDO
que são fios que puxam essa pele em excesso e se mantém mais... Você aplica um fio? Um fio, isso. Também tem, vai depender da indicação de cada paciente. Tem um material que é bioestimulador de colágeno. Então, essa pele mais flácida, a gente aplica o bioestimulador, que vai tirar essa flacidez. E para rugas, a gente também aplica a toxina botulínica, o que é o Botox. Paralisa. Eu tenho, se vocês conseguirem pegar aqui, um lado que movimenta muito mais que o outro, ó. Que a gente chama de banda platismal. Então esse músculo acaba puxando a pele do pescoço e tira até o contorno aqui da mandíbula. Então a gente aplica para manter esse contorno por mais tempo. Homens também estão fazendo? Muito, Olga. Procuram cada vez mais. Eu lembro quando a gente começou a falar de toxina botulínica, cirurgia plástica, sei lá, 30 anos atrás, era mulher, né? Tudo bem que ainda continuamos no topo por conta da próxima mamária, que nós somos campeões no mundo, né? Isso. Mas era uma coisa mais totalmente feminina, homem, uau! Hoje não, né? Não, de forma alguma. Eu acho que no consultório eu recebo aí 50%. Qual a grande diferença? Homens têm uma resistência gigantesca em demonstrar que fez. Então Sério? Já mente? tive, Olga, esconde? Esconde. Já tive pacientes que falou, doutor, eu te pago um horário a mais para você não marcar ninguém meia hora antes, meia hora depois de mim, para ninguém me ver no seu consultório. Você tem noção? Porque os homens não querem mostrar. Tanto que eu tô tentando fazer uma melhora disso. Meu Instagram hoje eu tenho publicado muito mais fotos de homens que permitem. Para realmente mostrar que os homens fazem sim e que se beneficiam com esses resultados. Meninos, vocês não precisam não, né? Vocês estão ótimos. Tão lindos. Todo mundo me visitar lá. Ó, muitas fotos. Segura essa foto, se puder. Não dá? Eu queria que ele falasse da foto, mas aí tá os homens. Ó. Olha só a mandíbula. Olga. Sempre à esquerda é o que? O antes e o depois é... Isso. Essa também é uma modelo que deu uma leve harmonizada na face. Olha esses lábios, ficaram lindos. Então assim, Olga, a gente vê, olha a mandíbula desse rapaz. Olha o lábio. Olha a diferença. Então assim, Olga, a gente sempre tenta manter isso. Olha a naturalidade. Então, não é porque o lábio é grande que ele precisa ser artificial. Se a gente planejar e fizer as medidas da proporção áurea ideal, essa é a olheira, ó. A gente consegue manter um rosto bonito. Olha, essa paciente é muito interessante. Essa paciente tinha um problema de osso mandibular, assim como a Dai, mas ela ia se submeter a uma cirurgia do osso mandibular. Então, ela vai fazer uma ortognática. Essa ortognática o paciente fica muito tempo em recuperação. E ela fugiu da cirurgia graças à harmonização facial. Pálpebra caída, resolve? Olga, depende da quantidade. Se for muito, não. Hoje a gente tem que tirar mesmo, tem que cortar. Tem, vai tudo da indicação. Porque às vezes a gente precisa levantar tanto aquela sobrancelha para resolver a pálpebra que não ficaria bonito. Então vai o peso da balança do que realmente ficaria bonito para cada paciente. Quando a gente fala de boca, a gente está mostrando bocas, é horrível quando a boca fica artificial. Você vê de longe que aquela boca não é real. Fica. Então assim, Olga, a gente toma muito cuidado principalmente para não projetar o lábio. Senão fica aquele lábio muito... realmente mostrando que foi feito o procedimento. A gente não gosta disso. Existem as proporções a se respeitar, principalmente arco de cupido nessa região de lábio superior e aquela inversãozinha do lábio inferior. A gente tem que respeitar, sem deixar o lábio muito largo, muito projetado, para não parecer que foi feito. O que a gente gosta na harmonização é a pessoa te olhar e falar você está mais bonita, você está mais jovem. O nome já diz, harmonização. E eu penso assim, o bom profissional da área é mais ou menos assim, você no final de semana termina aqui o programa, vai embora, volta segunda-feira. Foi lá e fez tudo, né? Ou pega férias. Isso. Aí chega dali os dias, você volta, os teus colegas de trabalho olham pra você e dizem assim, meu Deus, mas você está linda. Você descansou bem. O que você fez? As férias foram ótimas. E você diz, realmente foram ótimas. Esse é o bom profissional. Que as pessoas te olham, te veem com um ar descansado, te veem bonita, né? E que ninguém sabe o que você fez. Agora, tem umas coisas por aí que realmente... Quando você diz que o tipo de material, tem material que não sai mais do corpo? Tem, Olga. Tem alguns materiais que se deu errado, acabou. Não tem o que fazer, é só com cirurgia para remover. Então a gente não gosta de utilizar. O ácido hialurônico, a grande vantagem dele, ele dura só 1 ano. Mas se o paciente não gostou, a gente pode remover. A gente não gosta de falar isso para todos os pacientes, porque tem gente que perde o controle, então fica querendo colocar e tirar o tempo todo. Mas se o paciente fez o procedimento e realmente não gostou, se acostumou com aquilo e não gostou, a gente tem a possibilidade de aplicar uma enzima que remove esse produto e volta a ser como era antes.
Porque tem aquele que pode não gostar. Acho difícil. Porque Olga, eu nunca fiz isso. Tem nunca todo um estudo antes, né? Tem. E o nome já diz harmonização. Você vai lá para fazer a harmonia do teu rosto que você não estava gostando, né, Daiane? Isso, não é para alterar, né? É para deixar mais bonito, mais harmônico, mantendo os seus traços, porém corrigindo algumas imperfeições. E só faz no rosto? Olga, é que eu sou especializado em face e pescoço, como Mas onde mais faz no corpo? Dentista. Então, os cirurgiões plásticos ou dermatologistas fazem... Existe fio para o seio, existe o bioestimulador para bumbum, para coxas, o corpo inteiro a gente pra pode parte fazer. íntima também, né? Também existem as reconstruções, os preenchimentos, existem sim. Preenchimento, exatamente. Existem. Se usa muito laser, né? Aliás, é só você ter dinheiro, né? Também se programar direitinho e querer fazer, porque hoje a gente pode se reconstruir, não é mesmo? A gente tem várias possibilidades, vários tratamentos pouco invasivos. Quando você fala dos homens também que estão te procurando bastante, vamos falar de faixa etária. Que faixa etária é boa, tanto para homem quanto para mulher? Olga, o ideal, a toxina botulínica, ela é um preventivo. Quando a gente começa a envelhecer, se a gente for fazer um exame cronológico de quando começa a envelhecer, é com 25 anos. O quê? Bibis, tu tá velhíssima, Mais ou menos Bibis. isso. 25 anos? Que até os 25 a gente faz essa produção de colágeno natural. A partir dos 25 a gente para, esse metabolismo reduz um pouco. Então, com 28, a gente começa a perder colágeno com 25? Para de produzir o colágeno natural. Para de produzir. Isso. Então, o colágeno que a gente produz a partir dos 25 é só o reacional, é só o de agressão. Então, com em torno de 28 anos, 26, a gente aconselha a fazer a toxina botulínica como preventivo. Ela é mais ou menos assim, ela trava a tua ruga. Ela trava a ruga. Daí, né? É pra travar a tua ruga. Isso. Olga, o meu, se ele conseguir pegar minha testa, eu tenho muita ruga na testa, eu sempre brinco que parece Sharpei, aquele cachorrinho. E se eu levanto, ela fica travada. Então é uma estrutura que não, a toxina ela não muda a estrutura do meu rosto. Segura de novo, só que faz de novo, você mexe um pouco a sobrancelha. Isso, é isso que eu gosto. Realmente isso é legal. Ter a expressão... Agora, a minha já tem vincos. Pode fechar, não tenho problema nenhum, pode fechar. Pode fechar minha testa. Fecha minha testa. Tá vendo? Tá vendo isso aqui, Isso aqui sai? Sai, Olga. Com a toxina botulínica ela sai. Se deixar aprofundar muito, é que você tá muito bem. Então, é fácil de tirar. Agora, se deixar aprofundar muito, aí a gente não consegue mais tirar com a toxina. Aí começa a ficar mais complicado. Você acha que eu preciso... Vou me consultar agora. Você acha que eu preciso de uma harmonização? Assim, é como eu brinco sempre. Alguns detalhes a gente sempre consegue melhorar. Você tá muito bem, tá muito linda. Mas tem alguns detalhes que a gente conseguiria. Muito obrigada! Já é uma mulher maravilhosa. Mas é como eu sempre digo, principalmente os preventivos, é interessante todo mundo fazer. Porque lá na frente a gente precisa colocar tanto preenchedor, se a gente não prevenir, que aí começa a ficar feio. Vai ficar marcona. Isso aqui é o bigode chinês? Isso é o bigode chinês. A gente consegue remover também. Isso aqui sai? Isso. Ele aparece mais quando, hein? Olga, tem ou no processo de envelhecimento, a perda de colágeno, a ptose facial, que é o que a gente chama, que é essa queda das bolsinhas de gordura do rosto. Então hoje a gente gosta muito de trabalhar nessas maçãzinhas do rosto para melhorar o bigode chinês. Por quê? Normalmente o paciente começa a perder essa estrutura e começa a enrugar o bigodinho chinês. E quando a gente reposiciona, a gente deixa isso mais natural, porque aumenta essa maçãzinha do rosto sem deixar aquele rosto arredondado. Se o paciente tem muito bigode chinês e a gente fica preenchendo demais esse bigode chinês, às vezes arredonda muito esse rosto. Fica assim, Daiane, fica assim. Olha pra câmera assim. Ela não tem nada, né? Se você olhar, Olga, a gente deixa um pouquinho. O bigode chinês ele é importante na transição da bochecha pro lábio. Se a gente remove por completo, fica aquela cara arredondada, que a gente não gosta. Entendi. Então, um pouquinho de bigode chinês é aceitável e a gente gosta. Eu gosto quando você diz esse pouquinho do bigode, esse pouquinho da movimentação, o pouquinho de ruga, né? Porque aí, isso é que dá o toque natural. Né? É que nós somos seres humanos, nós somos bonecos, né, Olga? Como eu sempre brinco. A gente tem que ter expressão facial, a gente tem que conversar e tem que reagir. A nossa expressão facial é o que mais diz sobre a gente. Eu não preciso dizer uma palavra, se eu fizer uma cara, você vai saber o que eu tô querendo dizer. Isso. Deixa eu ver uma pergunta que tá chegando aqui. A sua... Cadê? Gisele é o nome dela. Gisele. O seguinte. Uma pessoa com 70 anos, o que você consegue fazer?
Olga, tem que avaliar. Nunca fez nenhum procedimento? Nunca fez? A gente tem que avaliar em que grau de envelhecimento está esse paciente, porque a gente depende de muitos fatores. Tem gente que nunca se cuidou a vida inteira, nem com protetor solar, com hidratantes, então ele vai estar muito pior do que aquele que se cuidou. Então a gente vai avaliar. A gente não exclui as cirurgias plásticas. Alguns pacientes a gente acaba indicando, tem meu parceiro lá que eu acabo indicando as cirurgias plásticas para ele e a gente dá estoque final na harmonização. Então realmente tem que fazer uma avaliação, mas normalmente a toxina botulínica a gente aconselha para praticamente todo mundo. O ácido hialurônico em algumas regiões, normalmente com essa idade, essa massazinha do rosto vai ter um pouquinho de pitose. Então a gente consegue levantar um pouquinho, dar um contorno melhor para a mandíbula. Tem várias coisinhas que a gente consegue fazer para melhorar. Outra pergunta aqui que está chegando da Helena. É o seguinte, sofri queimaduras, tenho cicatrizes no rosto. No que um profissional como você pode me ajudar? Se for cicatriz atrófica, a gente consegue entrar com ácido hialurônico e melhorar essa cicatriz. Se essa cicatriz mudou a consistência da pele, a gente entra com tratamentos com laser terapia, com eletrocauterização, para melhorar a qualidade dessa pele e fazer que a pele fique com a mesma textura da pele do rosto dela. Uhum. O Fernandes está perguntando o seguinte, você tira a tatuagem? Não, Olga, não, a parte de tatuagem a gente não tira, por quê? Como a gente é focado em região de face e pescoço, é muito difícil o paciente que chega com tatuagem nessa região. Então, normalmente, essa parte de tatuagem eu acabo indicando para colegas que fazem. Uhum. Mas, conhecedor que você não faz, mas sabe quem faz. É um processo demorado, muito demorado? Dizem que é muito mais difícil e caro tirar do que fazer. Do que fazer. Olga, é um processo demorado. Eu tenho conhecimento e sei fazer, inclusive, mas como não é a área principal que eu atuo, eu prefiro não agir nessa área. Mas, realmente, a tatuagem é um pouco complicado para tirar. Exige um pouco de paciência do paciente para conseguir remover por completo. Muito bem. Dr. William Ortega, que esteve aqui comigo agora, com Daiane Bertolo. Obrigada por você ter vindo. No Instagram é DR, tá lá o endereço dele, por favor, DR. William Ortega, esse é o Instagram. Se as pessoas te perguntarem lá, você vai responder? Com certeza, Olga. Só eu que cuido do Instagram, tô respondendo o pessoal o tempo todo, então entre em contato lá, qualquer dúvida que tiver que a gente responde. Tá ótimo, muitíssimo obrigada por Olga, ter vindo. obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui, tá bom? Prazer gigantesco. Daiane, querida, obrigada Olga, também por ter prazer. vindo, tá? Igualmente, felicidades pra você, Obrigada. tá, meu amor?